Bom dia. Bom dia. Opa, Vitor, bom dia. Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Sim, consigo ouvir e consigo te ver. Guardemos só um pouquinho, tá? Tá Até o bom. membro chegar e a gente iniciar. Show. Bom Ô, dia. professora, bom dia. Já ia comentar, estava sem microfone. Olá, bom Ah, dia. Bom dia. bom dia. São 8h59, Bem, eu acho que não vamos perder muito tempo, não. Eu sei que hoje o dia está cheio, temos ainda muitas defesas. no último dia, aos 45 minutos do segundo tempo. Se eu te disser que tem ainda defesa agendada para amanhã, Tem. Eu também tenho uma hoje à tarde e uma amanhã também. Eu tenho hoje à Hoje, tarde, amanhã. para a gente amanhã é o último dia para enviar a documentação para coordenação, para quem quer colar eita. grau. A galera defende de Para manhã e passa o dia com. Prograde, né? É, Pois é, para Prograde. a defender e passar o dia corrigindo. Não deve nem Pois é. comemorar nada. Então, 9 horas em ponto, a banca está aqui, presente, o Vicente também. Tá? Eu, se tu quiser já ir compartilhando a tela para adiantar, enquanto eu faço aqui a fala inicial, Ok. tá bom? Então, bom dia a todos. Tá? Agradeço imensamente a presença, ainda que de modo virtual, tá? Da banca examinadora e todos os colegas que estão aqui compondo, tá? A plateia desse momento. Então, essa última etapa dentro do TCC, né, que é a sua apresentação à defesa pública. Então, estamos aqui reunidos para essa defesa do discente Euler Lucena, desenvolver o trabalho do TCC sob minha orientação. Tá? Pelas regras internas, a gente tem de 20 a 30 minutos para ele apresentar e, posteriormente, abre-se
para a discussão da banca, no tempo que a banca julgar necessário. Aí, por fim, a gente faz uma reuniãozinha à parte, separada, de modo a definir, tá, a nota e situação do discente. Tá? Então, eu passo a palavra para ti, tá? Pode apresentar, pode dar início à apresentação. Bom dia, pessoal. Vocês me escutam bem? Tá tudo tranquilo? Sim. Sim. Pronto. Queria agradecer a participação de cada um que está presente aqui na reunião, nessa apresentação, dessa defesa de trabalho de conclusão. Queria saudar a banca, né? Muito obrigado por estar aqui, por participar e avaliar meu trabalho. E vamos dar início ao nosso trabalho. Então, o título do nosso trabalho está intitulado como a caracterização da variabilidade construtiva de investimentos asfálticos densos em obras rodoviárias cearense. Como autor Euler Loyola Sena, e orientador, professor mestre Jorge Luiz Santos Ferreira. Esse é o mapa de apresentação, onde a gente vai passar desde a introdução, a revisão bibliográfica, materiais e métodos, análise de resultados e conclusões. E, com uma breve contextualização do nosso trabalho, a gente percebe que o modal rodoviário no Brasil ele é de suma importância, ele é muito importante. Mas, apesar disso, ele apresenta grandes desafios no que concerne à qualidade dos pavimentos, porque tem grandes desafios a ser lutado nessa área. Então, inicialmente o conceito de qualidade na construção rodoviária estava ligado ao processo, ao produto final, à produção. Mas já vem metodologias assumindo a questão de analisar o processo, o ciclo produtivo. Então isso é interessante para analisar não só o produto final, a conformidade, mas sim analisar o processo. E há grandes desafios nessa área, né? Como, por exemplo, a execução de obras no revestimentos asfálticos são grandes extensões. E essas grandes extensões estão ligadas à variabilidade, inerentes ao material, ao processo produtivo. E é interessante estudar essa questão e analisar por meio da análise estatística, né? Verificar como isso está tendo variabilidade ao longo do tempo e como esses parâmetros se comportam. Além disso, é interessante analisar se os dados provenientes dessas coletas, né, de amostra para se avaliar, segue uma distribuição normal, conforme disposto na norma, né, DNEPRO 27797 e a 031 de 2006 do DENIT, né, que concerne essa parte do controle executivo de revestimentos asfálticos. Então, como objetivo geral, à luz da nossa contextualização, está a executar uma análise da estatística da variabilidade construtiva, né, da camada de revestimento em concreto asfáltico das obras rodoviárias no estado do Ceará, e como objetivo específico é caracterizar estaticamente, investigar a hipótese de normalidade e comparar a variabilidade ao decorrer do tempo em diversas etapas da obra. Então, como referencial, buscou-se analisar o que se definia de qualidade no âmbito da literatura e analisou ferramentas que são capazes da gente analisar e obter como resultados, né, concluir nossos objetivos específicos. Primeiramente, a gente tem a importância da qualidade, porque a gente percebe que há vários conceitos de qualidade na literatura, focado no processo, no produto final, no cliente. Então, é interessante também que no âmbito rodoviário se tenha dado uma atenção ao controle estatístico da qualidade. Isso faz-se interessante, porque analisando as estatísticas, é importante analisar como o processo se comporta. Isso é bastante interessante, que é as ferramentas do SEC, Controle Estatístico de Qualidade. E aí utiliza medida de tendência central, dispersão e forma. A central, média, mediana, moda, dispersão é desvio padrão, o coeficiente de variação, amplitude, e forma, kurtose e assimetria, que isso é importante para verificar como é que está a forma dos dados. Depois disso, a gente analisa os testes de hipótese, né, como Rogov, Ziminoff, Anderson, Darley e Shapiro-Wilk, para verificar, por meio do X-teste, se os dados seguem uma distribuição normal. Aliado a isso, tem a visualização e testes estatísticos no controle de qualidade, que a gente pode utilizar os histogramas, gráficos QQ, porque a gente analisa as estatísticas descritivas, às vezes tem muitas tabelas, muitos dados, e a gente não consegue ter uma inferência daquilo. Então, é necessário analisar por meio de histogramas, gráficos QQ, boxplot, como esses dados eles se comportam ao longo do tempo. Isso faz muito interessante para fazer uma análise detalhada. Além disso, tem o teste de Grubbs, que é basicamente analisar um teste de outlier
para verificar o conjunto de dados se tem dados muito discrepantes a partir da média do conjunto de dados. E o teste de Levene e teste de comparações múltiplas estão ligados ao teste de igualdade de variâncias, que é para analisar se ao longo do processo a variação é no desvio padrão, se o processo é controlado. Em relação à pavimentação, em específico, tratando de pavimentos flexíveis, eles são compostos por camadas, em específico, camada de revestimento, base, subbase, reforço do subleito se necessário e subleito. E é muito interessante a parte do controle de qualidade, né, nessa pavimentação, para ter a qualidade necessária na pavimentação, nos pavimentos. E a norma que analisa essa parte do controle executivo, né, que é a DENER Pro 27797, ela analisa por meio de amostras aleatórias, né, para se fiscalizar, por exemplo, do conjunto de dados. Faz-se coleta de amostras aleatórias para fazer essa análise. E além disso, tem que ser provida de os dados têm que seguir uma distribuição normal. E além disso, também a norma 031 do DENIT de 2006 também analisa essa questão. Então, como materiais, o estudo foi baseado em um banco de dados, né, do controle estatístico de qualidade de revestimento asfáltico em 4 obras do estado do Ceará. Esses dados foram recebidos em formato PDF e a gente tratou eles por meio de planilhas eletrônicas. Então, a gente fez uma tratativa em organizar em medição, semestre, porque ele já vinha com algumas informações, mas a gente organizou melhor para a gente analisar no software Minitab, na versão demo, para a gente fazer as nossas análises, né, tanto de estatística e os testes. Então, a gente selecionou as principais parâmetros do revestimento asfáltico, que foi o teor de betume, grau de compactação e percentagem passante na peneira de número 200. Todas as unidades em porcentagem, a gente percebe uma variação na quantidade de amostras, né? A obra 1 possuía um número menor de amostras, né, chegando a 25 em algum dos casos, e a obra 3 com 695 amostras. E as especificações de projeto também foram recebidas, né, através do recebimento, né, das amostras, e a gente também colocou o projeto e as especificações, né, o limite inferior e superior, quando tem, né, também na questão de projeto, e no grau de compactação não tem o valor de projeto, é só atendível ter o limite inferior e superior. Então, em relação às etapas metodológicas, a gente resume por meio deste fluxograma, né, como é que foi feito. Então, inicialmente, foi feita a organização do banco de dados. Após isso, realizou o teste de outliers para verificar se há a presença de dados discrepantes. A gente julgou necessário fazer essa análise, tendo em vista que há alguns valores que fugiam muito grande da média dos dados. Então, a gente fez o teste de outliers, e quando havia outliers, a gente retirava os outliers e ia lá no banco de dados e retirava essas amostras, né, e organizava novamente, trazia para o Minitab e realizava de novo o teste de outliers. E quando não havia, prosseguiria, né, e fazia a estatística descritiva, onde fazia a média, mediana, moda, a parte de dispersão e forma. Depois, abordemos a questão do teste de normalidade, com a construção dos histogramas, os gráficos de probabilidade quantis, e também os testes numéricos, né, para avaliar a normalidade. A gente seguiu por esses passos. Analisar o histograma, depois o gráfico de probabilidade, depois os testes, para analisar a normalidade. Depois a gente analisou a variabilidade geral, por meio do coeficiente de variação, CV, que a gente obteve na estatística descritiva. E depois a gente fez a análise qualitativa. A gente analisou como os dados se comportavam ao longo do tempo, por meio dos gráficos de dispersão e os diagramas de caixa, né, o diagrama de box plot. E depois a gente fez uma análise quantitativa, que a gente fez os testes para avaliar se realmente esses desvios padrões ao longo do tempo, das medições e dos semestres, eles variavam significativamente. A gente utilizou o teste de Levene, comparações múltiplas e o intervalo de confiança de Bonferroni. Para ficar melhor datado, né, o teste de normalidade usa o teste de hipótese, né, a hipótese nula, a H0, é que os dados são provenientes de uma distribuição normal, e a hipótese alternativa é que os dados não são provenientes de uma distribuição normal. A gente adotou um nível de significância de 5% e com a confiança de 95%, ou seja, a gente
pode adotar com 95% de confiança que os dados são de uma distribuição normal, sendo de uma distribuição normal. E a análise qualitativa, a gente analisou desde o período inicial até o período final, né, de cada obra, variando bastante entre elas. A primeira obra ela começou em 2019, terminou em 2019, a obra 2 em 2020 terminou em 2021, a obra 3 começou em 2014 e terminou em 2017, sendo mais expressiva na quantidade de anos, e a obra 4 ela foi de 2018 a 2019. E para a análise quantitativa, né, que é pelo meio dos testes, né, teste da igualdade de variância, a hipótese nula era que todas as variâncias são iguais, e a hipótese alternativa é que no mínimo a variância é diferente. Então, novamente com nível de significância de 5%, ou seja, se a gente pode assumir um erro de dizer que uma variância é diferente, sendo que ela é igual. Então, tratando-se da caracterização estatística, na parte da análise dos resultados, a gente analisou as medidas de tendência central, dispersão e forma. Através dessas medidas, a gente já pode observar alguns comportamentos dos dados, né? Em relação à média, os valores de projeto não são iguais, mas a gente analisando o conjunto de dados, a gente percebe que a obra 3 tem uma maior média, né, de 5,83. A gente tem a variância, né, não é tão expressiva aqui, tem um coeficiente de variação. O mínimo, o valor de mínimo, né, o primeiro quartil, que é 25% dos dados abaixo desse valor. E a mediana, que divide em 50% os dados, abaixo e acima. O terceiro quartil, que a partir desses dados aqui, 75% estão abaixo. No caso aqui, falando da obra 1, né? E em relação à simetria e curtosa, a gente tem uma medida, né, de descrever como está sendo os dados. A simetria, quando ela é próxima de zero, a gente tem que os dados se aproximam muito de ser simétrico e, consequentemente, de uma distribuição normal. A curtose, do mesmo jeito, quando aproxima de zero, a forma dela se aproxima da distribuição normal. Valores acima de zero significa dizer, na simetria, né, uma distribuição à direita, uma simetria positiva, mais dados deslocados à direita, e negativos, uma simetria à esquerda. E curtose, quanto maior ela, mais caudas pesadas são em relação à distribuição normal. Em relação ao grau de compactação, foi feita a mesma análise, né, a caracterização estatística descritiva. Um detalhe interessante que a gente percebeu que o valor de projeto era 97%, né, o limite inferior, e superior 101%. Quando a gente analisa a média, nenhum desses valores chegam a entrar no intervalo, né, entre o limite inferior e superior. A gente percebe também dados multimodais, repetição de alguns dados, né, 9 vezes aqui cada um desses dados. E, novamente, a obra 1, 2 e 3 e 4 tem uma distribuição assimétrica à direita e com assimetria à esquerda, na obra 3. E a curtose, a obra 1, 3 e 4, com cauda mais pesadas, e a obra 2 com a cauda mais leve, a cauda mais achatada em relação à distribuição normal. Em relação à peneira número 200, fez-se a mesma análise, né, a caracterização estatística descritiva. A gente percebe que o maior valor de média nesse caso é para a obra 1. A gente também analisa a questão da moda, mediana. Através dessas medidas, né, a gente já pode analisar, por exemplo, se a moda for menor do que a mediana e a mediana for menor do que a média, a gente já tem uma distribuição à direita. Então, através desses valores, a gente já consegue inferir alguns resultados. Mas analisando a simetria e curtose, a gente percebe que, novamente, a obra 1, 2 e 4 tem uma simetria à direita, a obra 3 uma simetria à esquerda. Em relação à curtose, a 1, 3 e 4 tem caudas mais pesadas e a obra 2 uma cauda mais leve, que é a distribuição normal. Aliado a isso, a gente analisou, né, os gráficos de normalidade por meio dos histogramas. Em relação à obra 1, ao analisar os dados, a gente percebe que o ajuste é um pouco satisfatório à distribuição normal. Quando a gente analisa a obra 2, os dados estão mais dispersos à direita, uma leve assimetria à direita. O ajuste é inadequado. Quando a gente analisa a obra 3, o ajuste é ruim e também tem dados com picos diferentes, né? Mais de um nesse caso.
então a gente percebe que o ajuste é ruim. Em relação à obra 4, a gente percebe picos multimodais, né, causados por frequências variáveis, por dados multimodais, e também um ajuste ruim dos dados à distribuição normal. Nesse caso, só a obra 1 que apresentou uma distribuição favorável dos dados à distribuição normal. Para confrontar, né, e corroborar com alguns resultados, a gente analisou os gráficos QQ, que os gráficos QQ funcionam em uma linha central, que essa linha central inclinada a 45 graus significa dizer, se os dados são provenientes de uma distribuição normal, eles vão ficar ajustados a essa reta, só que a gente também fez, é um gráfico de probabilidade, então a gente adotou um intervalo de confiança de 95%, que são essas curvas que estão ao redor dessa linha central. Ou seja, se os dados estiverem dentro desse intervalo, a gente pode influir com 95% de confiança que os dados são provenientes de uma distribuição normal. A obra 1 apresentou até que um ajuste considerável, mas com alguns pontos fora do intervalo de confiança. Para a obra 2, a gente percebe que as caudas estão dispersas da região central. A obra 3 não tem um padrão definido de distribuição, a gente percebe que o ajuste também é inadequado. E a obra 4, a gente percebe também que as caudas estão um pouco dispersas e alguns valores centrais. Aliado a isso, a gente fez o teste, os testes, né, de hipótese, que a gente percebe se o valor for maior que 0,05, a hipótese nula é aceita, caso contrário, ela é rejeitada. E apenas a obra 1, em relação ao teste de Shapiro-Wilk, não se rejeitou essa amostra porque o valor foi maior do que 0,05, que é o nível de significância de 5%. Então, como resumo, né, dessas análises para o teor de betume, a gente percebe que apenas a obra 1 a gente pode ter como ela próxima à normal. A gente só utilizou o teste de Shapiro-Wilk para a obra 1, não utilizou os demais testes, por conta que a amostra era menor do que 30. Então, os outros testes são adequados apenas para amostras superiores a esse valor. Então, sendo indicada somente a de Shapiro-Wilk. As obras 2 e 3 e 4 não foram normais. Em relação ao grau de compactação, em relação à obra 1, a gente percebe um ajuste inadequado com a simetria à direita, um ajuste ruim. Em relação à obra 2, os dados estão favoravelmente adequados, mas ainda com um ajuste ruim. Em relação à obra 3, tem uma assimetria à esquerda, sendo ruim também a distribuição normal. E a obra 4, com picos aqui diferentes, e o ajuste também é ruim. Então, nesse caso, no grau de compactação, a gente percebe que em relação aos histogramas, os resultados são ruins. Em relação aos gráficos de probabilidade, percebe-se que para a obra 1, a gente percebe só mais ou menos 2 valores que estão fora, né, do intervalo de confiança. A obra 2, ela se adequa um pouco, né, à região central, mas a gente percebe que alguns valores fora dessa região. A obra 3 é marcada pelas caudas, né, as caudas estão distantes dessa parte, né, da região central. E em relação à obra 4, os dados se ajustam bem, mas ainda a gente percebe um valor aqui fora e alguns valores nessa região. E foi feito novamente os testes, né, para o grau de compactação, e percebe-se um resultado interessante, né? A obra 1, para todos os testes, não se rejeitou a hipótese nula, todos os valores foram maior do que 0,05, e para a obra 4 também com a mesma análise. A obra 2 e 3 foi rejeitada as hipóteses nulas, então sendo não proveniente de uma distribuição normal pelos testes. Então, como resumo, a gente pode adotar, pela maioria dos resultados, né, que a obra 1 e a obra 4 podem ser adotadas como próximo à normal, já a obra 2 e 3 são não normais. Em relação à peneira número 200, em relação à obra 1, o ajuste é inadequado, os dados não se ajustam à distribuição normal. A gente percebe aqui a simetria também aqui à esquerda, na obra 2. A obra 3, a gente tem vários dados multimodais aqui, o ajuste é inadequado. E para a obra 3, a gente percebe um pico aqui mais deslocado à esquerda, então a gente percebe uma simetria à direita, então o ajuste também é ruim para todos esses valores aqui da peneira número 200. Em relação ao gráfico de probabilidade, analisar a obra 1, os dados se ajustam bem ao intervalo de confiança, com apenas 2 dados aqui um pouco distantes. Em relação à obra 2, as caudas também são marcadas, né, por valores fora, e a obra 3 também com a mesma análise. E a obra 4, ela apresenta um padrão de escada, né? Acho que muito suspeito a questão de repetição de dados em campo. Então, o ajuste também é ruim, a distribuição normal.
E analisando os testes, percebe-se que apenas a obra 3, o teste de Shapiro-Wilk, não se rejeitou a hipótese nula. E todas as outras demais foi rejeitada a hipótese nula. Novamente, não se aplicou o teste de Komorogov-Smirnov e Anderson-Dalipo, haja vista que as amostras não tinham valores maior do que 30, né, a quantidade das amostras. E novamente, analisando pelos dados, né, a gente percebe que todas as obras apresentam valores não normais para a peneira número 200. Então, analisando a análise da variabilidade geral pelo meio do coeficiente de variação, CV, que basicamente pega o desvio padrão e divide pela média e analisa como é que se dá essa variação, percebe-se que a peneira 200 tem a maior variação. No entanto, os valores não chegam nem a 100%, né? Então a gente não pode dizer que os dados são heterogêneos por meio dessa medida. E além disso, a peneira número 200 deu maior, haja vista que o controle dessa peneira ele é mais variável pelo processo congênito da peneira número 200 pelo processo de britagem. Então é normal essa variação. Analisando a análise qualitativa, percebe-se que os dados foram plotados ao longo do tempo, né, para cada uma das obras em relação aos parâmetros, e a gente percebe variação em todos eles, né? Em relação à obra 1, a gente percebe que os dados estão dentro do limite inferior e superior. Em relação à obra 2, a gente percebe uma concentração adequada aos limites, mas a gente percebe alguns dados fora dessas regiões. Em relação à obra 3, a gente percebe uma grande dispersão na fase inicial e depois os dados vão se concentrando. E na obra 4, a gente percebe uma maior concentração na parte dos limites. Em relação aos block spot, a gente analisa como funciona também essa questão, né, de como variou. E o destaque vai para a obra 3, que ela tem maior variabilidade no começo e depois ela vai reduzindo essa variabilidade. As demais elas estão mais ou menos dentro dos limites. E para o grau de compactação da mesma forma, né? Analisa essa forma em relação aos block spot. E em relação ao gráfico de dispersão, a gente percebe, para o grau de compactação, que os valores estão muito abaixo do limite inferior, né? Não chega nem a entrar entre o limite inferior e superior. No caso da obra 1, poucos dados estão acima deste limite inferior, só apenas um aqui. Na obra 2, os dados estão muito abaixo do limite inferior. Na obra 3, há uma variabilidade também muito grande. Há descontinuidades também no processo. Por exemplo, aqui, do 1 do 4 até 1 do 7 mais ou menos, não tem medições. Então, há descontinuidades aqui no processo. Possivelmente do período de chuvas, o processo não é muito controlado, não há medições nesse período, por exemplo. E a gente percebe aqui para o grau de compactação que a peneira 4 foi aqui a melhor, entrou aqui dentro do limite inferior e superior. Para a peneira número 200, a gente percebe os valores aqui na obra 1 um pouco mais a parte dentro do limite, né, inferior e superior. E em relação à de projeto também, mais concentrada dentro. Da obra 3, ela está entre o limite inferior e o de projeto. E da obra 4, os valores estão mais dentro do limite. E analisando os block spot, dessa análise específica, né, os valores eles estão mais concentrados dentro dos limites. Somente a obra 3 que os valores estão entre o limite inferior e o de projeto. Agora, analisando o teste de igualdade de variâncias, né, pelo meio do teste de Levene e comparações múltiplas, a gente pode ter uma análise de como se comportam esses dados ao longo das medições e dos semestres. A gente não analisou a obra 1 por meio de semestre, porque a obra só tinha um semestre e um ano. Então, a gente adotou medição para verificar essa variabilidade da medição. E os demais a gente utilizou o semestre por conta que esses semestres eles eram mais uniformemente distribuídos em valor de amostrais. Em relação ao teste de comparações múltiplas e ao teste de Levene, eles foram maior do que 0,05, né, que é o nível de significância. Então, a gente não rejeita a hipótese nula, então as variâncias não são significativamente significativas. Aqui a gente percebe que da medição 7 para 8 teve uma queda nessa variação. Na obra 2, a gente percebe que a hipótese nula foi rejeitada, então há variação no processo, a variância é diferente em pelo menos uma
dos semestres. Aqui tem uma tendência a reduzir essa variação. Na obra 3 também foi rejeitada a hipótese nula, então a variação é significativa, e a gente percebe uma redução também aqui na variabilidade. E para a obra 4, a gente percebe também que a hipótese nula foi aceita, então não há, os desvios padrão não são significativamente diferentes ao longo dos semestres. Em relação ao grau de compactação, aqui o resultado foi que foi rejeitada também a hipótese nula, né? E aqui houve um aumento de variabilidade. Em relação à obra 2, foi rejeitada a hipótese nula, com redução da variabilidade e com aumento no quarto semestre. Na obra 3 também foi rejeitada a hipótese nula, então a variância foi significativa, com uma redução aqui, ó, mas com os picos aumentando ao longo do semestre. E na obra 4, os testes foram aceitos, né? A hipótese nula foi aceita, e significando que o teste de igualdade de variâncias significa que as variâncias são iguais ao decorrer do período. Aqui há uma tendência de redução. E para a peneira 200 também fez o teste, né? E a obra 1 e 4 e 2, ela aceitam a hipótese nula, então aqui há menos variabilidade, somente a obra 3 que é rejeitada a hipótese nula, com a tendência aqui de reduzir mais a variabilidade, mas ainda bem diferente essa variabilidade. Então, como conclusões do nosso trabalho, a gente percebe que a maioria dos parâmetros eles não se ajustam à distribuição normal, a maioria dos resultados, né? Isso é um ponto importante a ser estudado, porque as normas estabelecem que os dados têm que ser retirados de forma aleatória e devem ser provenientes de uma distribuição normal. Os dados têm que ser normalmente distribuídos. Então, faz-se necessário, em trabalhos futuros, analisar o impacto, né, de avaliar um parâmetro, considerando ele normal, e os dados não sendo normal. Então, verifica-se essa necessidade. Além disso, percebeu-se, por meio do coeficiente de variação, que a peneira número 200 apresentou o maior coeficiente de variação. No entanto, não chegou nem a 100%, porque isso deu-se também ao fato da equação, né, que divide a variação pela média, né, e depois multiplica por 100. Então, o valor do grau de compactação era bem maior em relação aos demais. Então, isso se dava-se esse fato, né? E também ao período, o processo congênito da peneira número 200, que advém do processo de britagem. E além disso, a gente percebeu que há variabilidade ao decorrer do tempo, a gente percebeu que os dados não são uniformemente distribuídos, há descontinuidades ao longo do processo, isso é muito oriundo de descontinuidades referentes ao período chuvoso que há no âmbito rodoviário. O processo não é muito controlado no que se concerne ao processo em si, avaliar o processo. Além disso, o grau de compactação apresentou menores variabilidades, no entanto, estava abaixo dos limites especificados. E na aplicação dos testes de igualdade de variância, a gente percebe que é um processo pouco controlado, haja visto que há variação entre essas variâncias, né, ao decorrer da medição em relação à obra 1 e aos semestres em relação às demais obras. Então, faz-se interessante, como sugestões para trabalhos futuros, avaliar a correlação não somente da variabilidade na conformidade, mas também analisar a conformidade com a variabilidade construtiva no revestimento asfáltico, e avaliar o impacto de fatores de pagamento, como eles podem ser ajustados ou sugeridos para avaliar as conformidades dos dados amostrais, embutindo essa questão da variabilidade, e também avaliar essa questão da não normalidade, porque pode ser que possa influenciar na avaliação, né, essa não normalidade dos dados. E além disso, analisar estatísticas alternativas, ou seja, os dados não se ajustam à distribuição normal. Então, pode ser que uma distribuição ajuste melhor os dados. Então, qual distribuição se ajusta melhor? E analisar se, ao adotar esse ajuste, os dados melhoram em relação a essa questão. E fazer com que as análises do processo executivo no âmbito rodoviário que concerne ao revestimento asfáltico não analise o processo
produto final, mas sim o processo em si, porque a gente percebe que é uma natureza descontínua e pouco controlado. Então não tem como adotar o âmbito rodoviário como no processo industrial, que ele é controlado e contínuo. Então faz-se necessário essas abordagens. Então é isso, meu muito obrigado e vamos para as considerações. Euler, consegue ouvir? Se consigo. Pronto. Então, parabéns pela apresentação. Tá? Você usou os 30 minutos que tinha disponível, tá? Exatamente meia hora. Eu vou fazer só brevemente aqui uma contextualização de onde se insere o teu trabalho, né? Qual foi a motivação. Não sei se isso ficou claro no texto, não me recordo bem, eu acho que não. A gente tem, tá, na execução de uma rodovia, normalmente é uma obra demorada e que os materiais acabam variando ao longo do tempo, né? Nem tudo tem um controle grande. E normalmente nas consultorias, eu ouvia muito dos empreiteiros falando assim, eles erravam muito, né? O órgão ia cobrar e eles, não, mas aqui, ó, tá na média, tá na média. Então, para eles não importava o quanto variava, importava que o valor médio do geral desse ok, dentro da norma, né? E o caso mais absurdo que eu cheguei a encontrar foi uma empresa que executou a mais. O revestimento era 5 centímetros e executou 7. Então estava bem acima, o valor médio bem acima, e eles achavam que estava correto, que erraram. Só que erraram para mais. E aí tem várias questões, enfim. E aí nasce, né, aquele sentimento de perceber o quanto as pessoas erram e desconsideram muitas vezes a variabilidade, da qualidade, enfim. Né? E essa análise está dentro de um projeto ainda maior, que é um TED que existe entre a UFC e o DENIT. Então, o trabalho do Euler vai nesse sentido, vai de encontro a trazer um pouco, né, dessa análise, que é importante, mas muitas vezes desconsiderado, inclusive, pelo próprio órgão. Tá? Então, eu vou abrir aqui a palavra para a banca. De modo tradicional, a gente abre primeiro para um membro mais externo, no caso, o professor Vitor. Pode ficar à vontade. O tempo é seu. Tá certo. Obrigado. Bom dia. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, né? Primeiro, Jorge, eu queria agradecer aí teu convite, né? Participar aí para avaliar o trabalho do Euler. Ele, inclusive, já tem nome assim, de matemático, né? Então dá para ver essa afinidade dele com estatística desde o nome, né? Saudar também a professora Heloína. Quanto tempo, né, professora? Tudo bom, Vitor? Pois é. Fizemos algumas disciplinas juntos, né, lá no Petrão. Exato. Eu ainda estou lá na peleja. Tá no doutorado agora. Assim, quando eu comecei a ler teu trabalho, dá para ver que você tinha um bom orientador, né? Então, é realmente um trabalho com justificativa adequada, né? Importância científica também e técnica, certo? Então, eu fiquei muito feliz quando eu li um trabalho desse tipo, né? E ainda num aluno de graduação. Então, dá para ver que você já tem essa afinidade com estatística, você teve muito cuidado assim, no tratamento desses dados, né? E eu fiquei muito assim, satisfeito no que eu li, certo? E também no que eu vi durante a sua apresentação. Dito isso, a gente tem sempre algumas coisinhas a pontuar, né? Acho que só para melhorar aí o seu trabalho. Sei que o prazo aí vai ser bem curto, mas acho que algumas modificações são bem fáceis de serem feitas, né? Acho que não precisa projetar, né, Jorge? Vou só fazer um comentário geral. Tá, se for o caso, Vitor, você pode até pedir para ele deixar o slide, se for em alguma figura específica. Isso é. Mas pode ficar à vontade. Assim, só fazendo lendo realmente de fato do início aqui do documento, na sua contextualização, aí você usou aqui a referência do Bernoulli, né? Eu livrei o pai da pavimentação. E eu vi que você usou também ele na revisão, certo? Só que esse livro ele já tem uma versão mais atual. Você usou aqui a versão de 2010 e ele tem uma versão de 2022. Não sei se você
já viu, já leu. O Jorge deve saber, mas eu já não sei. Então, dá uma lida lá no 2022 e atualiza, né? Porque é só às vezes mudar o ano aqui e você vai ver que isso aí enriquece seu trabalho, né? Mostrar que você realmente está antenado aí nas atualizações. Eu fiz aqui também a mudança do etial para o itálico e fiz no documento todo, então depois quando eu te enviar a versão comentada, eu até te ajudar aí na formatação do seu trabalho, certo? Falando exatamente do teu objetivo geral, tem assim, ó, executar uma análise estatística de variabilidade construtiva na camada de revestimento e concreto asfáltico de obras rodoviárias do estado do Ceará. Eu sei que provavelmente as obras cederam aí os dados, não quiseram aí mostrar qual era a CE, o BR, não sei, eram os trechos, bem difícil, né? Que eu queria falar disso também, mas nesse momento agora eu queria pontuar esse verbo, executar. Não sei, será que esse é o melhor verbo? Eu fiquei me questionando isso, sabe? Não sei se é executar uma análise estatística. Ou podia ser analisar estatisticamente. Enfim, não sei. Acho que Pode ser. a gente poderia pensar num verbo melhor aqui para. Você tá vendo que pode ser bobagem, é detalhe, é besteira, mas que no final faz uma diferençazinha no seu documento final e é fácil de mudar, né? Sobre os objetivos específicos, eu achei muito bacana que você realmente conseguiu linkar, conectar todos os seus objetivos na sua revisão e nos seus resultados, né? Só me chamou um pouquinho a atenção nos seus resultados o seu último objetivo específico, né? Que era comparar a variabilidade dos parâmetros construtivos em diferentes janelas temporais ao longo da obra. Porque você separou os seus resultados em 4.3 e 4.4, né? Foi a análise da variabilidade geral e a análise da variabilidade ao longo da obra, certo? Aí a pergunta, por que você fez assim? Você acha que ficou melhor dividido os resultados dessa forma? Eu quis condensar para primeiramente fazer uma análise somente do coeficiente de variação, né, para verificar por meio da estatística descritiva, né, e depois verificar por meio da dispersão dos dados, né. Mas pode ser que juntando eles fique interessante também, né, dando essa ideia inicial do coeficiente de variação e depois indo para a análise da variabilidade, né. Que faz análise qualitativa e quantitativa, né, no ou pode ser que 4.4. você tenha dois objetivos específicos aqui, né? Você fez uma análise de variabilidades e também uma análise de variabilidades temporal, né? Pode ser também. E você falou assim, janelas temporais. Acho que você usou esse termo janelas porque não foi uma análise contínua, não é isso? Isso. Porque a gente percebeu que ao analisar a análise da variabilidade, a gente percebeu descontinuidades, né? E não tinha como analisar o processo em si, ligando cada amostra assim ao decorrer do tempo, né? A gente só analisou a idade inicial e final e verificou como estava disposto esses dados, né? Uhum. Nessas janelas temporais, né, que você chamou assim, esses pontos amostrados foram os mesmos locais ou foram locais diferentes? Acho que isso é importante explicar, né? Aham. Não sabe dizer? Não. Se os dados foram retirados da mesmo locais, né? É porque assim, vai depender muito da medição, né? Porque a medição é retirada de forma aleatória, né? Aí você quer falar em relação às 4 obras ou o mesmo parâmetro? Não, vamos supor, por exemplo, uma das obras aí, a obra 2 ou 3 que tem o maior número de amostras, né? Porque assim, pode ser que esses dados tenham sido tirados em estacas diferentes, certo? Então o cara entregou o primeiro trecho aqui, os primeiros 2 quilômetros. Aí ele fez uma amostragem naquela janela de tempo. Uhum. Aí do quilômetro 2 ao 5, ele fez aquela outra janela. Porque assim, ele pode ter feito essas coletas em pontos diferentes. E assim, eu entendo que o intuito do trabalho também é mostrar isso, né? Ó, órgão.
cara, a gente não pode dizer que isso aqui se comporta como normal, né? Porque a gente tem uma obra de uma estrada que tem, sei lá, 50, 100 quilômetros, dependendo da estrada, né? E os materiais vão variar ao longo da obra, né? E não tem como a gente dizer que isso aqui vai seguir uma distribuição normal. Eu acho que essa crítica, ela também pode ser melhor enfatizada aí no teu trabalho, né? E tem total sentido, assim, que vocês fizeram, né? Então, realmente parabenizar aí essa sacada que vocês tiveram, né? Aham. Cada uma das amostras tem a estaca. Agora eu só não me atentei em relação às medições, se são as mesmas estacas. Porque a gente tentou simplificar a Uhum. análise, né? Porque se fosse embutir as Uhum. estacas, aí ia ficar maior ainda para analisar no programa, né? Porque eu tive que colocar em célula individual para o programa entender, né? O Minitab. E aí acabou que sendo difícil, né? Essa análise por estaca. Mas é interessante sim essa análise. No item revisão bibliográfica, há sempre assim esse dilema, né? De referencial teórico e revisão bibliográfica. Lendo o teu texto, eu percebi que ele tem mais uma cara de um referencial teórico. Não sei se o Jorge concorda muito, porque realmente tu foi explicando. Assim, o teu trabalho, quando eu estava lendo, eu disse assim, cara, quando eu for orientar algum aluno que precisar de análise estatística, eu vou usar o trabalho do Euler para o cara se fundamentar, né? Porque tu deu uma resumida, realmente, nos métodos, né? Mas de forma teórica. A revisão da literatura, o conceito disso, né? É mais quando tu aponta o que a literatura, o que os autores estão discutindo, né, e pesquisando sobre determinado tema. Então, o que tu fez aqui de revisão, eu entendo mais como um referencial teórico para ti, né, e para quem está te lendo também. Então, eu acho que e só, não sei, mudar o nome, enfim, para um referencial teórico, talvez caberia. Aí fica como sugestão também para vocês analisarem isso, né? Ah, falando só um pouquinho do referencial teórico, aliás, da revisão da literatura, quando tu tem algumas afirmativas que tu coloca mais de um autor, aí tu coloca a ordem, né? Tenta colocar isso em ordem cronológica, Tá né? bom. Às vezes tu colocou o mais recente primeiro e o mais antigo depois, ou depois trocou, ou enfim, quando teve referência mais três, tu não seguiu uma ordem, então talvez por questões, não sei se é chatice minha, mas sempre que a gente lê um trabalho, a gente vê que tem esses detalhes, né, que você sempre referenciar de forma cronológica, né, os assuntos. Inclusive, gostei que você colocou na sua apresentação um fluxograma da sua revisão, né? Achei muito interessante, assim, essa forma de você apresentar. Na página, está numerada de 20, tem a primeira figura. Tu tá com o documento aberto aí? Aí o parágrafo seguinte, ó, tu fala assim, no que concerne a figura 2, acho que aqui seria a figura 1, né? Seria isso mesmo. Tu É, fez a referência cruzada, eu acho que tu amarrou a outra, por isso que ficou foi, assim. exatamente. Beleza. Aí eu falei aqui do livro do Bernoulli de novo, que é o mais recente. Tá, falando do materiais uso e métodos, né? Por que que tu escolheu esses três parâmetros? Eu analisei eles por conta de alguns trabalhos, né, que avaliavam ele, né? Tem até o trabalho de Odin 2020 que ele analisa que a maioria dos trabalhos, né, na parte dos Estados Unidos, né, acho que 75% dos departamentos analisavam esses parâmetros, né? Era parâmetro volumétrico e de granumetria. Aí eu também já vi outros trabalhos também que, por exemplo, embutiam, por exemplo, no fator de pagamento, às vezes embutiam esses parâmetros. Trabalho da literatura muito voltado a isso, os principais parâmetros do revestimento asfáltico. Aí eu tentei colocar eles como os principais, os mais relevantes, né? Para a Uhum. qualidade do pavimento. Não sei se em algum momento justificou isso no documento. Realmente, não sei se.
Eu falei isso em materiais e métodos, acho que no segundo parágrafo. Certo. Enfim, mas eu acho que faz sentido realmente, né, esses parâmetros. Ah, eu até fiquei assim curioso, não sei se tu chegou a fazer isso, né? Porque tu fez análise criativa de todos eles, separadamente, e tal. Não deu aquela vontade de traçar uma correlação entre eles, não? Eu fiz. E Eu aí? fiz. Sem nenhuma correlação. Eu tentei correlacionar ele com o tempo, eu tentei ele com a amostra e nada. Não, entre eles, né? Ah, entre eles, eu tentei colocar, mas muito pouco a correlação. Porque assim, ó, percentual de finos, né? Que é o que tu fala ali como, acho que é passante da 200, né? Isso. Pode ter a ver com consumo de ligante, né? Com teor de ligante. Então eu fiquei curioso, assim, pra Eu- ver, sabe? Assim, a gente pode tentar analisar também, até com trabalhos futuros, né? Analisar entre eles. Eu sim. analisei muito rápido entre eles, né? Porque eu tava jogando informações para formar os resultados, né? E eu até tentei fazer análise de capacidade, também não faz sentido, né? E aí também as correlações não faziam muito sentido. Até porque esse tipo de análise ajudaria quem está interessado em dosagem, né? Porque, ó, a pessoa tem aqui o porcentagem passando a 200. Rapaz, quanto é que chuta aí que vai dar esse teor de ligante, né? Enfim, pode ser uma bobagem, mas talvez faça sentido, né? Aham. Certo? Gostei muito da tua figura 10, né, do teu fluxograma. Cara, isso aqui facilita demais a leitura do trabalho, né? Então, quando eu vi isso aqui, eu já fiquei me perguntando, cara, e aí, como é que ele analisou os outliers, né? Aí fui lendo e fui entendendo como é que tu fez isso. E realmente faz total sentido aqui teu fluxograma, certo? Isso aqui ajuda demais. Dá para ver que tu teve um cuidado, né, em fazer esse fluxograma. Tu usou algum software específico? Eu usei só um site, o Canvas. Foi só pra Tu melhorar o fez no design. Canvas. Ficou legal. Inclusive, na tua apresentação, tu inverteu aqui e ficou, né? Você Aham. estava na horizontal, ficou melhor Na vertical ficava entendido. muito pequena e não dava pra Não, visualizar bem. certeza. É, aqui no item 4.3, na página 63, né? Tu faz uma afirmação que eu achei muito sensacional, né? A análise da variabilidade geral. A avaliação da variabilidade entre as distintas propriedades foi conduzida através de coeficiente de variação, nome de dispersão. Por que o coeficiente de variação é importante? Porque, cara, não adianta tu estar com uma amostra grande, outra pequena, com uma média diferente da outra, desse padrão, e comparar essas quatro vias, né? Porque elas têm características diferentes. Então, o coeficiente de variação, ele dá esse entendimento, né? Porque ele divide todo mundo ali pela média, Aham. e consegue entender e comparar de fato. Só que eu notei que nos teus dados, deixa eu ver se eu acho aqui, tem uma tabela que tu sintetiza, tu até apresentou ela, eu acho que eu acabei não anotando aqui, não foi nessa anotação. É do valor de projeto, é? Não, é porque tu não usa o termo coeficiente de variação, tu usa coeficiente de variância. Lá na estatística É, descritiva. pronto, na tabela 5, achei aqui, na página 51. Inclusive, na tua apresentação tu mostrou isso. Aqui Aham. tu queria o coeficiente de variação, né? Isso. Vou Pronto. trocar depois. Eu percebi que nas tuas tabelas, tanto nessa 5 como nas seguintes, tu sempre repetiu esse termo, coeficiente de variância. Aham. Né? Mas aí é só um ajuste, um detalhe, né? Que dá para ver que você teve um cuidado, revisar o texto, enfim. Mas sempre tem um detalhezinho que passa batido aí, né? Aqui no fluxograma, na figura 11, aliás, nos histogramas, né? Na figura 11, tu está mostrando aqui o histograma e tentar inferir se esses dados estariam anormal a partir dessa análise, né? Visual aí dos Isso. histogramas. Aí a minha pergunta é, qual foi o critério que você usou
para escolher aí o número de classes desse histograma ou o tamanho, né? Foi totalmente pelo programa. Foi o que ele que gerou eu seguir a análise. Pois é, porque assim, tu poderia ter padronizado o tamanho do histograma, né? O Era, tamanho, o número de classes, né? foi outra dificuldade, foi a questão de padronizar as casas decimais. O tamanho deles e as casas decimais não foi possível depois que eu gerei essa quantidade enorme de resultados. Aí eu ficou no beco sem, Mas tu sabe, ficou sem mas tu sabe por saída. que que isso, sim, mas tu sabe por que que isso aconteceu, né? Se tu Aí, olhar lá se tu olhar nos teus anexos, os teus dados, por exemplo, o teor de betume da obra 1, ele veio com uma casa decimal. E os outros não, vieram com duas, né? Inclusive isso, quando tu plota a questão da variabilidade, isso é bem notório, né? Deixa eu procurar aqui qual foi a figura que eu... Assim que eu vi, isso foi bem gritante para mim, né? aham, Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Pronto, na figura 12. figura Você 12. fez o cálculo aqui de tabela de página 54. Gráfico de probabilidade para teor de betume. A obra 1, você vê que ele está intercalado, né? Todo mundo aqui com 5.7, aí tem a galera com 5.6, Uhum, 5.8, 5.9. Os outros não. Os outros você vê que ele está seguindo ali a distribuição, né? Probabilidade. A exceção da 3, que está saindo um pouquinho, mas você vê que tem um sentido. Por quê? Porque os dados das obras 2, 3 e 4 foram coletados com os casos decimais, né? Então a obra 1 a gente não te ajudou muito nessa análise, aham, né? Mas eu entendo, isso é o que a gente tem na prática. E aí, o que a aham. gente faz, né? Então talvez padronizar isso, ó, vamos ver quando a gente for melhorar essa norma, dizer, ó, o número de casos decimais que a gente aceita é tanto, certo? É justamente na hora de construir, eu não me atentei, assim, eu recebi os dados, eu vou colocar do jeito que tá aqui nos histogramas, né? Depois o Jorge até conversou comigo para padronizar. Aí eu tentei padronizar lá no programa e já era tarde já para fazer essa questão. Ó, na página 55, tu tem os resultados aqui do teste de normalidade, né? Teu de betume. Só foi nessa tabela que tu fizeste isso. Aí eu fiquei nessa dúvida, se realmente foi isso que você fez ou o valor P delas deu igual na obra 2, 3 e 4, Foi. na página 55. Deu o mesmo valor. Aham. Nas análises. Tanto para o teste Shapiro-Wilk, É, é os porque três testes, né? é porque parece que os valores são bem abaixo desses valores. Aí ele não coloca o valor exato, né? Ele só coloca que tá abaixo desses valores. Aí a gente nem dá pra saber se são exatamente iguais. Só sabe que tá abaixo desse valor. Mas nas seguintes você colocasse, ó, deixa eu ver aqui. Por Sim, exemplo, é na porque. tabela 7, você colocou o valor 0,22, 0,1. Uhum. É porque quando o dado ele é muito pequeno, aí ele pode perceber que nas tabelas ele tá com menor, né? É do próprio programa. Aí quando ele tá mais por exemplo, 0,1 valor assim, né? Aí ele já começa a dar próximo do 0,05. Ele é bem variável o programa em relação a Entendi. isso. Porque uma hora tu só colocou o critério, ó, deu abaixo disso. Outra hora tu colocou o valor exato. É por isso que Aham. eu fiquei nessa dúvida, né? Então o ideal era que você realmente colocasse o valor que deu. Porque assim, esse número, ele diz o quão distante tá, né? Cara, ele rejeitou, mas foi por muito pouco. Ou então ele Aham. aceitou, mas foi por muito pouco, né? Isso aí é importante a gente ler, né? Cara, ele se aproximou muito do normal. Ou se aproximou quase no limite ali da normal, né? Aham. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria pontuar. Ah, o item 4.4, você colocou análise de variabilidade ao longo da obra. Aí isso poderia, sei lá, análise de variabilidade temporal, né? Aham. Ou é espacial.
É por isso que é importante saber aí quais os pontos, né, que esses janelas de tempos foram coletados, né? Que é justamente a análise que você faz aí nesse item 4.4, né? Você colocou as datas, né? Isso. Não sei se faz sentido colocar essas datas, enfim. Aí tu pode discutir um pouquinho melhor com o Jorge, o que ele acha sobre isso, né? Aham. Quando tu tiver palavras estrangeiras, tipo Blogspot, Outliers, tenta colocar em itálico, né? Isso facilita aí na hora de dizer que é uma palavra estrangeira, mas enfim, que a gente conhece no dia a dia, né? Ok? Acho que as tuas conclusões ah, da tua apresentação ficou perfeita, assim, eu acho que realmente tu conseguiu descrever o fenômeno que aconteceu, né? Aqui eu percebi que, isso eu tinha esquecido de comentar, quando você está usando sigla, não precisa tu ficar descrevendo todo o tempo a sigla, basta tu escrever a primeira vez e segue usando a sigla, né? Eu vi que tu fez isso ao longo do documento. Tem autores que gostam de fazer essa descrição por capítulo, né? Aí o cara, no capítulo 1, o cara descreve a sigla. Aí lá no 2, quando o documento é muito longo, ele descreve de novo. Mas no caso do TCC, como é um texto menor, basta tu escrever a sigla a primeira vez e depois tu só usa ela. E até na conclusão aqui tu descreveu o coeficiente de variação, limite inferior, enfim. Eu percebi que tu fez isso ao longo do documento, né? Para concluir, assim, né? Para não ser tão longas as minhas considerações. Por que, deixa eu voltar aqui no início do documento, você usou a palavra-chave variabilidade? Deixa eu voltar. A primeira palavra-chave. Porque, assim, a palavra-chave, como o nome já diz, quando as pessoas estiverem pesquisando sobre temas, né, elas vão pesquisar esses termos, né? Aí eu fiquei me perguntando, será se a primeira palavra-chave para o trabalho do Will seria variabilidade? É, Concreto asfáltico, né? Tem a teria que última aqui, concreto asfáltico. teria que especificar mais se fosse falar variabilidade no caso, né? Que eu tentei descrever a variabilidade no processo de revestimento asfáltico, né? Pode ser que ficou inadequado o termo. Sozinho, né? Ou concreto asfáltico, pavimentação asfáltica, controle de qualidade, não sei. Realmente é difícil a gente dizer quais são as palavras-chave, né? Teria que pensar assim, se tu fosse pesquisar hoje teu trabalho, quais os termos que tu usaria, certo? Às vezes a gente não dá tanta importância à palavra-chave, mas elas são fundamentais na hora que as pessoas estão pesquisando sobre o teu trabalho, né? E assim, repito, se eu tiver algum aluno orientando que precise entender de pouco de estatística para fazer o trabalho, com certeza eu vou dar uma olhada lá no trabalho do Euler, e eu participei da banca dele e foi uma análise estatística legal, assim, para o nível de graduação, né? E realmente se sintetizou como fazer essa análise, né? De normalidade, enfim, teste de hipótese. Mais uma vez agradecer aí ao Jorge, né, pelo convite e espero que eu tenha contribuído de alguma forma aí com a elaboração aí do teu trabalho final, tá bom? Ok, Vitor, muitíssimo obrigado. Eu acho que você sentiu saudade também das aulas do Manuel, né? Nessa TCC. Eu imaginei que você ia sentir falta das aulas. Eu fiz no Petran também, viu? Pois é, só te dizer uma coisa, o Euler também foi aprovado no Petran, vai entrar aí no mestrado. Então, em breve legal. você vai conhecer ele pessoalmente. Legal. Tá? Então, agradeço demais a tua contribuição, né? Eu sabia que tinha colocado a pessoa certa, né? Que gosta de estatística, entende um pouco também, e também tem um conhecimento da pavimentação. Então, passo a palavra agora para a professora Luína, e também foi uma surpresa que você também a conhece, né? Também é nossa colega aqui. Então, todo mundo em casa.
Pois é, quando eu fazia o doutor, algumas cadeiras no Petran, conheci o Vitor, foi com a Sueli, né, e com o professor Jorge, foi algumas cadeiras lá, e coincidentemente a gente esteve na mesma turma. Foram experiências muito boas, né, muito práticas também. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, agradecer ao professor Jorge pelo convite, né, e parabenizá-los, tanto o professor Jorge quanto ao Euler pelo trabalho, né, aliás, o Euler e o professor Jorge, invertendo, que realmente é um trabalho com um nível muito bom, certo? E também de uma leitura muito fácil. Então, assim, mesmo que estatística não seja um tema que todo mundo goste, eu acredito que quem lê o trabalho do Euler vai conseguir entender, certo? Todos os conceitos, né? Toda a explicação que ele dá teórica, essa revisão, esse levantamento teórico que ele fez anteriormente, né? Explicando cada teste, né? E cada teoria que embasa a análise que ele vai posteriormente apresentar. Então, assim, realmente foi um trabalho com uma qualidade muito boa e com certeza de um significado prático também muito relevante, né? Visto a aplicação, né? O contexto que o trabalho está sendo dado e parte de uma análise de dados reais, né? E esses dados sendo avaliados com um ponto de vista muito mais rigoroso, né? Com metodologias mais rigorosas e um ponto de vista mais criterioso, na verdade. Eu tenho poucas considerações, né? O Vitor já foi bem preciso, apontou muitos tópicos relevantes também, né? Então, eu vou passando aqui pelo trabalho, vou chamando a atenção de algumas marcações que eu fiz. Eu vou devolver o trabalho que tem algumas marcações, está sombreado, né? Eu tive que colocar em PDF porque, por alguma razão, o Word estava travando. Aí eu salvei em PDF e está grifado, não é nem grifado, tá sombreado. Você clica duas vezes no sombreamento, vai aparecer uma caixinha de texto. Se não aparecer a caixinha de texto, se estiver vazia, na verdade, é porque eu só coloquei o sombreamento para eu tentar ver algo futuramente, ligar com aquele texto. Mas se você clicar e tiver uma caixinha de texto, aí tem o porquê, certo? As razões do que eu coloquei aqui, alguma pergunta, alguma consideração. Tá? No seu resumo, me chamou a atenção o GC, a sigla que você usa para grau de compactação, que surge do nada, certo? Então, seria bom, antes de usar a sigla, qualquer parte do seu trabalho, né, que ele seja definido. A palavra insights também está no termo em inglês, eu não sei se seria o melhor termo, mas colocar aqui no resumo, talvez uma substituição por um termo em português, certo? Que logo no resumo, né? No decorrer do texto, tudo bem, deixa grifado em itálico, mas não é que é uma palavra técnica, então talvez substituir o termo insights aqui no finalzinho do seu resumo por um termo em português. Passando, né? Não tem muitas marcações, certo? A sua introdução, de fato, está muito bem feita, certo? Segue, sim, uma estrutura e um raciocínio lógico muito tranquilo, né? De fácil compreensão, você identifica logicamente quais as suas razões, né? A justificativa, o que você está atacando. Os seus objetivos específicos, eu concordo com o Vitor que eu acho que dava para criar mais um, né? Porque realmente a questão da análise temporal, se nos seus resultados você traz mais do que o que você apresenta aqui como objetivo, então eu acho que dá para fazer um ajuste, trazer essas informações aqui para o objetivo específico também. Referencial teórico, né? Tem algumas questõezinhas de pontuação que eu só grifo, tira isso, põe aquilo e tal, não vou comentar. Algumas palavras, né, que às vezes a gente gosta de colocar muitas palavras para dizer a mesma coisa. E às vezes você tira duas, três palavras e a ideia ela vai ser transmitida de forma até mais objetiva.
tá? E um ponto que eu queria chamar a atenção é sobre a repetição de autores, né? Às vezes você tem 2 parágrafos seguidos do mesmo autor, e às vezes são parágrafos longos. Então, só ter um cuidado que, às vezes, esse tipo de colocação pode ser considerada, naqueles aplicativos anti-plágio, ele pode ser considerado como um texto possível de plágio. Você tem aí 2, 3 parágrafos citando o mesmo autor, né? Às vezes, não falo no seu caso, mas às vezes as pessoas se confundem o que é citação direta, o que é indireta, não faz a forma correta de citação e pode cair nesse engano, certo? Então, verificar o que é citação direta, o que não é, o que é citação indireta, e ter esse cuidado de trazer mais autores e mesclar um pouco mais, né? Tornar mais rico essa quantidade de autores em alguns tópicos. Passando, né? Na figura 3 da página 24, certo? Você apresenta na figura 3, você tem a representação gráfica de uma dispersão normal para diferentes ocorrências. Dentro do gráfico tem N1, N4, N9 e N16. Seria interessante colocar uma legenda, certo? Dizendo que esse N representa. Tem aqui, ó, para diferentes ocorrências, né? Eu supus que essas ocorrências estejam representadas pelo N, mas não está claro. Então, põe a legenda só para quem verificar o trabalho, olhar para o seu gráfico, conseguir entender todas as nuances presentes aqui. Tem alguns parágrafos aí, na sequência da figura 3, né, tem um parágrafo bem interessante, onde você traz aqui a informação, né, do que representa a curtose, do que representa a assimetria. No entanto, não tem uma fonte de referência, né? Então, assim, são conceitos, e esses conceitos básicos, eles geralmente são atribuídos, né, a uma referência clássica, a algum outro autor. No tópico 2.3, página 25 ainda, certo? No finalzinho do tópico, você fecha o tópico, certo? E na sequência começa a apresentar alguns testes, né? Alguns testes de hipótese. E aí, nesse caso, eu acho que está faltando um texto informando que você vai apresentar quais são os principais, né? Se são só esses, pode ser que tenham mais, mas você vai deixar claro para o leitor, senão eu vou selecionar, vou apresentar aqui os principais testes que são tais, e aí na sequência você apresenta, certo? Continuar passando, né? Vou passando aqui, tem certos textos que não tem nenhuma anotação, porque realmente você escreve bem, né, muito bem, com certeza a revisão do professor Jorge também auxiliou nessa parte de escrita, que está tudo muito bem escrito, né? Na página 30, eu acho que só verificar se tem um equívocozinho quando você coloca, a primeira frase, né, da página 30, que o pico maior está à direita, que é o gráfico A, diz que é negativo. E quando à esquerda, que na verdade você diz que é o B, mas olhando aqui é o C, certo? É o gráfico C, diz que é positivo. É Só isso mesmo. corrigir, porque É. o B é normal, né? Uhum. Exatamente. Deixa eu ver o que é isso aqui. Aqui na página 30, no gráfico QQ, também tem essa questão de 2 parágrafos de uma mesma referência. Só ter esse cuidado.
Ok, agora já estou em materiais e métodos, certo? Essa definição, né, que você traz, que até o Vitor comentou, do porquê escolher os 3 parâmetros, né? Grau de compactação, teor de ligante e a material passante na peneira 200. Na verdade, você justifica bem no item 3.1, na página 40. Inclusive, eu coloquei aqui que está redundante, eu acho que você pode juntar tudo no início, na página 39. Certo? Na página 39, onde você apresenta os parâmetros, certo? Você pode trazer essa definição, essa justificativa junto, certo? Porque quando você lê aqui essa primeira parte, beleza, você entende que selecionou esses 3 parâmetros e você logo apresenta, inclusive com a simbologia que vai utilizar. No 3.1 você justifica novamente, mas agora com embasamento mais preciso. Então, recomendaria juntar, né, para não ficar 2 informações falando da mesma coisa de forma diferente, certo? Mas que uma complementa a outra. Então, é bom que estejam juntas. Aí você explica aqui os parâmetros, certo? No teor de ligante, tem uma frase, né, que eu não compreendi bem. Vou até te perguntar. A dosagem, teor de ligante, aí tem o seguinte, a dosagem deve ser realizada conforme o procedimento de preparação dos CPs. Aí eu realmente não entendi, talvez você precise explicar, talvez para o Vitor e para o Jorge isso seja muito claro, né? Vocês conhecem a metodologia, mas eu acho que para quem não é diretamente da área, né, o que seria essa preparação dos CPs? Seria um teste racional experimental? Né? Que na parte do concreto de cimento Portland é dessa forma, né? A dosagem parte de um estudo racional, a gente faz uns cálculozinhos, experimental, dosa os CPs, faz algumas análises e aí a gente ajusta o traço, ajusta a dosagem. Né? Não sei se é nesse sentido. Eu É faço a sim, pergunta. é porque eu coloquei CP, corpo de provas, né? Então eu nem acabei nem definindo o que seria os CPs, né? Acabei, Isso. aí acho que fazendo melhor, né? Reformulando aqui fica melhor de entender. E só explicar melhor essa Aham. dosagem, Mas é certo? mais ou menos a ideia que você comentou. Entendi. Certo? Grau de compactação, ok. Granulometria, tudo bem definido. Né? Parabéns mesmo por esse fluxograma, ficou muito bom. A imagem do teu trabalho, assim, claramente. Parece um resumo gráfico, né? Bem, você sabe exatamente o que fez. Falta só o resumo gráfico de todos os resultados. Também, enfim. A primeira vez que aparece no seu texto a questão da análise cronológica é aqui no item 3.2.1. Né? Aparentemente, seria, eu pensei, né? Até grifei aqui. Foi a primeira vez que apareceu essa definição por ordem cronológica, onde você tem a data, né, medição, data, semestre, idade da obra, número de amostras, em ordem cronológica. Mas você apresenta, né, uma análise inteira, um tópico inteiro da análise dessa ocorrência, né, relacionada desses dados relacionados ao tempo. Então, eu acho que realmente, eu acho que ele tem que aparecer um pouco antes, né? Seja nos seus objetivos, né? Seja no início da metodologia, certo? Como uma etapa, não sei. Mas a primeira vez que ele apareceu, eu até grifei aqui porque me chamou a atenção. Eu disse assim, nossa, essa informação é a primeira vez que ela surge aqui. Junto, né, com o teor de betume, grau de compactação e a peneira, que também chamou a atenção, que está junto, né, com os parâmetros analisados. Então, talvez essa análise temporal seja um parâmetro também, né? Consolidando aí todos os 3 testes de artilharia e tal. No mais, né, você explica muito bem a sua metodologia, não tem dúvidas, certo? Não é a análise estatística que a gente, na parte de concreto, costuma utilizar, né? A gente está mais
voltado para a nova e outras análises, né? Então, assim, para mim foi realmente relembrar a época do curso de estatística, mas foi muito bom, aprendi muita coisa, relembrei muitos conceitos. Em análise dos resultados agora, certo? Item 4.1. Você inicia o item 4.1 revisando a metodologia, né? Não sei se isso é necessário. Você apresenta novamente o dado, o método que foi empregado para, né, se identificar os outliers, né? Então, eu não sei se realmente precisa desse texto, né, justificando como foi feito, certo? Aí, na sequência, você já apresenta os resultados da caracterização estatística. Nenhuma, não grifei nada, tem só um ponto, na página 49. Página 49, você fala da curtose na obra 3. Aí destaca-se com um valor de 3,540, indicando caudas mais pesadas. É a primeira vez que essa expressão aparece no texto, certo? E aí eu fiquei me perguntando, essa expressão é comum, é uma expressão técnica? Ela não foi antes, né, processada no texto, mas nas páginas subsequentes, na página 50, você novamente coloca cauda mais pesadas. Aí, na sequência, você fala, né, essas características apontam para uma distribuição mais achatada e com caudas mais pronunciadas na obra 3, em comparação com as demais. Beleza, essa cauda mais achatada representa mais dispersão dos dados, certo? Então, assim, eu acho que no seu referencial você fala isso, da parte achatada, desse pronunciamento da cauda, né? Se ela acompanha a distribuição normal, se ela é maior, ou se ela é mais dispersa. Não sei, acho que está faltando um pouquinho de explicações da interpretação dos resultados, justificando essas palavras, que acho que elas são bem da parte teórica mesmo, né? Bem da área, técnica da área. Então, deixar mais claro para a gente o que uma cauda mais pesada e a distribuição mais achatada representa de fato. Uhum. Passando, tem mais uma coisinha aqui. Tem algumas coisas grifadas que no final é só algo que me chamou a atenção e depois eu mesmo consegui identificar o que é, então eu nem coloquei nada. Não tem nada. Pronto. Analisando bem assim, o seu trabalho, ele é um trabalho bastante técnico, robusto, certo? E agora, para o leitor, assim, como eu, que não sou especificamente da área, certo? Eu senti falta de algumas discussões sobre a implicação prática desses resultados, certo? Um comparativo com outros autores, ou uma discussão. Acredito que vocês irão publicar esse trabalho, que tem uma qualidade excelente, então com certeza vocês vão submeter, né, ou congresso ou revistas. Eu acredito que uma forma de contribuir aqui, talvez não seja nem preciso para amanhã, né, porque o negócio está apertado, mas eu acredito que na publicação, acho que será necessário incluir algumas discussões sobre as implicações práticas desses resultados obtidos, na forma de hipótese, né? Pelo menos, já que não tem dados de qualidade de fato, né? Você não sabe, vocês não estão aqui retratando, como o Euler até colocou nas
propostas de pesquisas futuras, que fazer uma correlação entre essas variações, esses resultados obtidos, e os resultados do controle de qualidade em si, tá? Mas eu acho que uma discussão sobre possíveis efeitos, né, possíveis problemas que isso possa acarretar, traz, assim, um impacto maior, certo? Trazendo essa discussão, que dizem alguns autores, que foi encontrado no trabalho de outro pesquisador, né? Conforme o trabalho, você citou um trabalho realizado nos Estados Unidos, inclusive que você utilizou como justificativa para a escolha dos parâmetros, você pode trazer até um comparativo, né? No trabalho desse autor foi encontrado, né, uma correlação que pode trazer futuramente uma manifestação patológica ou um problema no asfalto, na pavimentação asfáltica. Então, assim, no trabalho como um todo, na parte de resultados, em todos os seus resultados, você cita a norma do DENIT, faz uma correlação muito clara, né? Mas eu sinto a falta da discussão, né? E eu creio que para vocês publicarem essa discussão, ela vai ser necessária ou vai ser solicitada, né? Porque traz assim uma fundamentação, uma justificativa, uma discussão mais abrangente, além da análise do resultado em si, se está ok ou não conforme, né? Dos impactos disso. Aqui na página 67. Na página 67 tem uma marcação, acho que são das últimas, né? Que aparece novamente, aí eu fiquei em dúvidas. Se esses outliers que aparecem aqui, eles são os mesmos, porque você está usando os dados brutos, ou se são novos que são identificados somente nesse teste, não foram identificados quando você fez a identificação anteriormente. São novos. Certo? São novos, São então novos. eu acho interessante colocar. Aham. Porque eu fiquei em dúvida aqui. Será se ele está usando os dados brutos, aí eles apareceram novamente, ou se com essa técnica foi possível identificar, né? Com essa São novos. metodologia foi possível identificar novos, né? Ok. Então é bom colocar que foram identificados novos. E vou passando aqui, né? Quase sem marcações, né? Pronto. Aí, para a gente finalizar, falar um pouco da conclusão. Eu concordo com o Vitor que na forma que você apresentou na apresentação do trabalho, ficou mais objetivo, né? Eu acredito que você se estende um pouco na conclusão, né? E ela poderia ser mais pontual. Assim, você pode até elencar em tópicos o que cada parâmetro desse te trouxe como conclusão, e inclusive respondendo os seus objetivos específicos. Eu fiz até uma marcação aqui, que é no parágrafo, segundo parágrafo, no finalzinho do segundo parágrafo da página 79, né, onde você diz que a não conformidade com uma distribuição normal pode possivelmente afetar a aplicação de métodos estatísticos para a métrica estabelecida pela norma do DNR, né? Dessa maneira, a escolha desses métodos para análise e interpretação dos resultados pode ser inadequada. Eu acho que esse ponto aqui, ele é um ponto-chave, né? E olhando seus objetivos, talvez ele se enquadra no objetivo específico 2. Né? Eu acho que é interessante fazer correlações com os seus objetivos, dizendo que foi atendido, certo? E esse ponto aqui, ele é muito relevante, né? Porque você imagina você fazer um trabalho desse, mostrar para o DENIT, e aí você poder comprovar que a interpretação pode estar sendo inadequada, toda uma norma, né? Pode ser questionada. Enfim, mas claro que para chegar a esse ponto, né, isso deriva de muitos outros estudos, seu trabalho pode ser o pontapé inicial para muitos outros estudos, até se de fato fazer uma alteração em norma. E quando você coloca aqui, só na conclusão, né? Agora no terceiro parágrafo,
que a análise de coeficiente de variação evidencia que a peneira número 200 é o parâmetro que apresenta as maiores variações entre todas as obras, isso está intimamente ligado ao processo de produção, haja visto que é produzido por britagem. Eu senti falta desse tipo de comentário, claro, referenciados no decorrer do texto dos resultados e discussões, certo? Aí aqui ficou muito claro dos porquês ou das causas ou dos possíveis problemas que isso pode acarretar. Então, mas isso só apareceu aqui, certo? Eu acho que na sua discussão dos resultados, esse tipo de correlações, né, podem ser apresentadas também. Tem umas coisas grifadas aqui que eu nem lembro mais por que eu grifei, mas se não tem caixinha de texto, então você desconsidera. Certo? Então é isso. No mais, né, eu só gostaria de parabenizá-los. Foi um trabalho muito robusto, né? Eu imagino que deu um bastante trabalho, né? E com certeza foi exigido uma bastante dedicação para conseguir apresentar esse trabalho. Bem, em termos de quantidade de páginas, bem grande, né, comparado ao que normalmente a gente recebe, certo? Mas, de momento nenhum, um trabalho difícil de ler, trabalho bom de ler, né? Você entende, do início ao fim, que você buscou, o que você teve como objetivo e o que você alcançou como resultados e conclusões. Parabenizo a você, né, e ao seu orientador, professor Jorge, pelo belo trabalho realizado. Acho que está sem som, Jorge. Não, sem som. E agora? Melhorou. Ok. Pronto, então, muitíssimo obrigado, professor Heloína, né, o professor Vitor também. Sem dúvida, os comentários de vocês vão servir para a gente fechar esse documento a tempo para amanhã e também fechar no sentido de publicar, né? Eu acho, tomando como referência o último comentário da professora Heloína, em relação à questão de compatibilizar, né, de trazer implicações práticas, né, de cada resultado. Essa é algo que também a gente sentiu falta, né, de uma discussão mais ampla. Certamente o tempo foi um empecilho, né, nesse caminho, mas é algo que a gente deve se lapidar no sentido de poder publicar. Tá? Então a gente vai deixar a sala virtual aqui por um momento, a gente vai se reunir, tá, numa sala restrita, tá, no sentido de discutir o resultado final do trabalho. Então eu peço que um pouquinho de paciência para os demais que estão aqui presentes, para daqui a pouco a gente retorna.
Olá. Então, Euler, né, após uma reunião breve, a gente tomou uma decisão, tá? Antes de ler a ata, é só aproveitar para registrar aqui na satisfação de estar nesse momento, né, de fazer parte do fechamento do seu ciclo dentro da universidade enquanto graduação, né, e a verdade é o primeiro passo para a pós-graduação, né, algo que você já tem em mente, decidido que é o que quer. Tá? Então, foi um trabalho construído, né, apesar do pouco tempo, a gente tinha outros planos, né, mas construiu esse trabalho de forma relativamente rápida, né, apesar da extensão. Eu acho que a pessoa certa para construir esse trabalho era você, né, em função do perfil que você tem, da sua bagagem anterior. Então, a gente talvez também seja um pontapé inicial para outros trabalhos nessa linha, ou outros, considerando tudo que foi falado hoje pela banca, né, e outras perspectivas que a gente tem também de trabalho, de construção. Tá? Então, parabéns a você, parabéns à sua família. Tá? Eu vou ler aqui a ata. Tá, o 19º dia do mês de dezembro de 2023, às 9 horas, em sala virtual disponível na plataforma Google Meet, realizou-se a defesa pública em formato remoto do trabalho de conclusão de curso intitulado Caracterização da variabilidade construtiva de revestimentos asfálticos densos em obras rodoviárias cearenses, elaborado pelo discente Euler Loyola Sena, perante a banca examinadora composta por mim, né, enquanto orientador, professora Heloína Nogueira da Costa, como examinadora interna, e professor Vitor, como membro externo. Então, o discente foi considerado aprovado com nota 10, cumprindo assim o requisito legal previsto no Regimento Geral da UFC, artigo 116, parágrafo 2º. Tá, então, agora, oficialmente, o TCC está concluído, já podemos fechar lá no SIGA para você mandar a documentação e se formar, né? Porque tem que colar grau para ir para o mestrado. Tá, então, parabéns a Euler, parabéns, tá, pelo caminho que você trilhou. E aí eu sempre, né, considero que é o início. Na verdade, você tem aí um caminho ainda para trilhar pela frente, né, e vou ficar muito feliz se você chegar muito mais longe do que eu cheguei. Né? A gente fica muito feliz quando vê os orientandos voando. Isso quer dizer que a gente, de certa forma, fez um trabalho interessante. Tá? Então, abro também a palavra para você e aos membros da banca também, se quiserem falar alguma coisa. Tá? A palavra está facultada. Primeiramente, eu queria agradecer muito a Deus por ter me guiado esse longo período. Hoje eu já chorei demais antes de apresentar, e quando recebi a notícia também no mestrado, chorei outros horrores mais, e minha mãe também. Vou tentar não me emocionar agora de novo, porque pra mim eu posso dizer que consegui, mas foi graças aos meus pais, porque eu sempre tive o sonho de vencer por meio dos estudos, porque meus pais me ensinaram a trabalhar desde cedo, né? Ver que a vida não é fácil, dar valor ao dinheiro, dar valor ao esforço. E às vezes me dói em saber que eu não posso ajudar eles hoje em dia, porque hoje a minha mãe tá ali com o celularzinho do lado, fazendo o queijo, enquanto tá vendo eu aqui. Meu pai, tô ouvindo as rodas do trator, trabalhando. Então todo dia eles se levantam cedo, 5 horas da manhã, vão dormir lá para as 10 horas, trabalhando. Então é um trabalho muito árduo deles, desde sempre, e sempre me promoveram do bem e do melhor para eu poder estudar. Acho que eu sou muito grato por eles, e às vezes me dói estar aqui no quarto vendo eles se esforçando, mas eu tento me doar ao máximo aqui para que eu possa orgulhar sempre eles. Um tempo minha mãe passou 1 ano no curral trabalhando por mim, 1 ano no curral trabalhando, porque eu tive que entrar no ensino médio na época. Eu disse assim: mãe, eu vou fazer valer a pena e eu vou conseguir. Quando eu entrei na graduação, eu falei: agora o próximo passo é mestrado. Todo mundo que perguntar diz assim: não, eu vou para o mestrado, eu vou para um doutorado, eu vou conseguir vencer. E tudo isso é graças aos meus pais. Eu tenho muito orgulho deles. E agradecer a meus colegas, né, de graduação, Kerly, Jonatas, esses amigos aí que foram muito fundamentais também na minha vida acadêmica. Kaká também me inspirou muito aí também, agradeço muito a ele. Minha namorada, pelo tamanho apoio. E também não é fácil
é alguém compreender a gente, né? Quem tá querendo estudar, a gente tá tira um tempinho para estudar, é difícil encontrar alguém que realmente apoia a gente, né? Então, eu tô muito feliz e eu fiquei muito desesperado ao longo desse ano, que a gente trocou de tema. Eu apresentei o Peixinho para a Heloína, um tema, a gente trocou, a gente foi para outro, não foi possível fazer, a gente fez trabalho em menos de um mês, mas eu não conto os esforços que eu fiz para esse sonho ser realizado e eu agradeço de forma enorme ao professor Jorge. Acho que eu tinha um sonho de entrar no mestrado e primeiramente eu comecei com o professor Janine. Janine me passou muitas orientações de como eu podia crescer na vida acadêmica. E depois chegou o Jorge e foi como um pai, me orientou muito durante todo esse período, dando os puxãozinhos de orelha para minha melhoria, né? E eu agradeço demais por isso. E eu me aguentei, não chorei, mas eu quero dizer que eu amo meus pais e amo todo mundo que fez parte desse momento. E queria agradecer a professora Heloína também, né, por estar fazendo parte da banca, uma professora também que eu admiro muito. Eu comecei participando do Petran, né? E coloquei o PEC como segunda alternativa. Caso eu não conseguisse o Petran, eu ia pro PEC. Mas Deus abençoe, eu consegui os dois, eu tô indo pro PEC. E agradecer também ao Vitor, O né? Petran, não? Pro Petran, pro Petran. Rapaz, Boa escolha, viu? Boa escolha. Tô indo pro Petran e agradecer também ao professor Vitor, né? Por estar aqui, né? Muito obrigado. E agradecer a Deus e Ah, agradecer a todos vocês. e o churrasco, não vai convidar, não? Ah, Tem que fazer. tem que fazer, né? tá, então, nesse caso, ah, agradeço novamente a presença de todos, tá? As contribuições da banca certamente serão, né, levadas em conta. Você quer falar alguma coisa, professor Helena? Pode ficar à vontade. Sim, eu ia só fazer um comentário, né, que a trajetória acadêmica do Euler é muito admirável, certo? Com certeza ele é inspiração para muitos dos colegas, né? Tanto que a gente vê aqui tantos colegas dele aqui prestigiando seu momento e com certeza você é inspiração para os que estão nos semestres, né, anteriores. E com certeza uma história de vida como a sua, né, com toda a sua simplicidade, mas com todo esse foco e determinação que você tem, né, de família, né, com certeza você vai muito longe. Eu não tenho dúvida, né, que você vai alçar voos grandes, né? E o que eu tenho a te dizer é que você se prepare, porque você abriu uma porta agora, né? E essa porta, a sua entrada no Petram, pode significar inúmeras outras portas. Então, não se amedronte, voe alto mesmo. Se for para fora do país, vá. Se for para ter oportunidades assim diferentes do que você imaginava, porque o que você buscava, né, é entrar no mestrado, mas a partir daí inúmeras outras portas vão se abrir, principalmente porque você tem um perfil de quem consegue, né, muito determinado, muito focado, então você realmente vai ter muitas oportunidades. Eu estou torcendo, né? Foi impossível não derramar algumas lágrimas, porque eu sei que a sua trajetória se parece com muitas outras, né, dos nossos alunos, e até com a minha, né, de que viemos do interior, meus pais também agricultor, e quando a gente vê que hoje está fazendo parte da trajetória desses alunos, que está sendo ali uma escadinha, né, para ele pisar, um degrauzinho, ele pisa e vai mais além, então isso é muito gratificante, justifica o porquê, né, a gente trabalha tanto, né, O esforço vale minha a família pena. até minha família até fala, tem tempo, véspera de Natal e tudo super ocupada, cheia de banca, isso assim, mas esses momentos, né, de ouvir seu depoimento, eles mostram que valeu a pena, está valendo a pena, certo? E se você fosse para o PEC, pode ter certeza que já tinha gente disputando você, mas você vai para o Petran, né, com certeza. Não se preocupe, não. No mais, desejo muito sucesso, Euler, muito sucesso mesmo, né? E tudo de bom, Eu né? Para ti e agradeço, para toda a tua família. agradeço muito suas palavras e você foi muito importante também na minha trajetória desses últimos 2 anos. A gente teve disciplina juntos, né? E você é muito incrível também. Muito obrigado. Obrigada.
Pronto, então, passado esse momento, tá? É hora de comemorar, né? Dar um tempinho aí pro Euler comemorar com a família dele, mais tarde eu começar a cobrar ele as correções. Tá certo. Então, E aqui, eu, e eu Vai ser churrasco. muito bonzinho, eu acho que você vai comemorar só amanhã à noite, viu? Pelo amor de Deus, manda essa documentação, Vou mandar, até hoje já tem que mandar. tá? Então, por favor. próximo ano, o Vitor e eu serão companheiros aí de Petran, nos encontrar por lá, podem trocar mais uma ideia, talvez o Pedro vai pagar o Beleza. churrasco dele. Mas, enfim, então, tá, aqui eu vou encerrar esse momento de muita felicidade, satisfação de ter orientado o Euler, e é mais um que fecha esse ciclo, né, aqui dentro da nossa UFC Campus de Crateús. Então, parabéns, Euler, parabéns à sua família, obrigado à banca, tá? E obrigado também a todos os demais que estão aqui presentes, eu sei que de alguma forma tocaram eu, fazem parte dessa trajetória, né, desse caminho. E a gente finaliza, fecha esse ciclo, como bem colocado pela professora Heloína, abre outras portas, que a gente até agora não imagina, mas esteja disposto a enfrentar. Tá ok? O que precisar da gente, enquanto universidade, enquanto amigo, enfim, tá? Pode contar com a gente. Então, tchau, tchau, obrigado a todos. Obrigado, pessoal. E até a próxima. Tchau, tchau. Bom Valeu, dia. pessoal. Bom Tchau, dia. tchau. Bom dia.